O New York Times é uma espécie de chefão e guia moral da mídia hegemônica no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. O que ele fala é lei para muita gente. Só que desta vez o New York Times pisou no tomate ao comprometer o presidente do México, López Obrador, um homem reconhecidamente honesto, trabalhador e, acima de tudo, realizador, que no seu 6º ano de governo resolveu rebater a reportagem daquele grande jornal e ganhar a parada. Como foi que ele conseguiu isso? É que a gente vai ver neste vídeo. Esta notícia aqui é do El País, o jornal que é espanhol, mas tem grande penetração nas Américas. Diz assim: López Obrador explode contra o New York Times por uma investigação de suposto financiamento do narcotráfico na sua campanha de 2018. Além do mais, o jornal acusa os filhos de Obrador de também terem recebido esse dinheiro. Só que não tinha provas, não é? E o Obrador já tinha sido inocentado de uma reportagem no mesmo sentido, dizendo que ele tinha recebido dinheiro em 2006, na sua campanha de 2006, onde ele foi derrotado. E esse dinheiro também vinha do narcotráfico. O Obrador, que é muito insistente e tinhoso, batalhou ali e conseguiu, inclusive, um desmentido do governo dos Estados Unidos. Agora, desta vez, o Obrador também exigiu um esclarecimento por parte do governo americano. Conta essa reportagem de El País que Andrés Manuel López Obrador, seu nome completo, revelou que o diário estadunidense The New York Times estava realizando uma investigação sobre dinheiro do narcotráfico que supostamente teriam recebido seus filhos e colaboradores próximos para a campanha presidencial de 2018, na qual ele foi eleito. Apesar de que a reportagem não tinha sido publicada, o mandatário leu um questionário que enviou o médico, ou seja, o próprio New York Times, para recolher sua versão do episódio. López Obrador negou as afirmações do jornal, que parte de uma investigação da DEA, né? A DEA, aquela agência dos Estados Unidos contra as drogas, e conhecida como um setor ali infestado de espias e, sobretudo, de mafiosos, tanto americanos quanto no ambiente em que ela trabalha, que é justamente ali naqueles países americanos. Então o Obrador exigiu à administração de Joe Biden, do presidente Biden, que esclareça o assunto. Com que direito investigam um governo legitimamente constituído? Questionou o mandatário. Acaso são eles o governo do mundo? Ironizou. O periódico, ou seja, o jornal, publicou uma nota depois de poucos minutos, depois de poucas horas, da conferência do presidente do México, que faz aquilo, não é, toda manhã com os jornalistas, 7 horas da manhã. Os jornalistas são obrigados a se levantar e ouvir o presidente, a versão do presidente dos fatos. É uma vergonha, não cabe dúvida de que este tipo de jornalismo está em franca decadência, disse o mandatário, que também fez públicos os dados personais da periodista, ou seja, da jornalista que o contactou. O presidente López Obrador, que aqui aparece nesta entrevista com a jornalista russa sediada na Espanha, Ina Afinogenova, explica melhor
esse seu relacionamento com a imprensa e como ele vê, não é, o que tem por trás desses ataques que receberam seu governo. Só para sublinhar um pouco, né, apesar de todos esses ataques, o Obrador tem mais de 60% de popularidade, e isto há 7 meses apenas de deixar o governo. Por que isso? Porque ele tem todo um histórico de honestidade comprovada, de realizações, né? O que ele fez no México nesse período, levantou o México, não é, ali das catacumbas do neoliberalismo e chegou a, inclusive, recuperar a empresa de petróleos Pemex, que estava no fundo do poço. Hoje o México, não é, tem 2 grandes refinarias construídas pelo presidente, além de uma renovação no sistema de ferrocarris, que como eles chamam lá, as ferrovias. E ele fez uma grande ferrovia chamada Tren Maya, que impulsionou o turismo, inclusive, em grande parte daquele país. Vejamos aqui o que ele diz quando a jornalista Ina Afinogenova pergunta sobre a relación de él con la imprensa. Quería hablar sobre, volviendo un poco a Francisco Madero también, y bueno, quería hablar de la prensa y la relación con la prensa. Usted ha dicho que desde precisamente tiempos de la presidencia de Francisco Madero, la prensa no se ha obstinado tanto en atacar a un gobierno. Bueno, usted ha pasado por unas campañas desde el desafuero hasta las campañas de 2006, en 2012, yo ya me acuerdo, en 2018, la Operación Berlín, muchísimas, ¿no? Manipulaciones mediáticas. ¿Cómo lo ha sentido usted a lo largo de estos 6 años y a lo largo también de su carrera política, esos ataques de la prensa? Então, a jornalista quer saber como é que ele se sente depois de 6 anos, né, de lidar ali com as manipulações midiáticas, que foram terríveis, implacáveis com o seu governo, enquanto dava toda a razão às oposições, né? A oposição que era justamente comandada por aqueles chefões que conduziram o neoliberalismo no México até o governo, o início do mandato do Obrador, que foi em 2018. Pues se padece mucho, porque el conservadurismo o la derecha en México y en el mundo se apoyan mucho de los medios. Hay honrosas excepciones en México y en el extranjero, porque no es un asunto de México. Nos acaba de pasar algo. Por ejemplo, sobre eso le iba a preguntar. Sí, las informaciones que salen sobre supuesto financiamiento narco en la campaña de 2006. Sí. Vino un periodista famosísimo, premiado en Estados Unidos, del New York Times. Imagínate, New York Times. Que no deja de ser un pasquín al servicio de grupos de intereses creados. Este señor, premiado 2 veces, ¿cómo se llama el premio? Pulitzer. Pulitzer. Es más importante. Es más importante, sí. Okay. Bueno, pues este señor viene y hace un reportaje que pone que encabeza con signos de interrogación, recibió el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006, con signos de interrogación. Fíjate lo mañoso, lo tramposo. ¿Qué periodista serio puede hacer eso? Muchas más.
No, pero no un periodista serio. Bueno, es que es serio, parte ¿no? de la decadencia, ¿sí? Del noble oficio del periodismo. Digo, periodistas que salieron a decir y avalar estas informaciones tienen prestigio y Sí, porque son considerados serios. porque ese es se el los... asunto. No, porque como no, si E aí a jornalista diz assim, mas esses jornalistas, que o senhor, claro, né, acusa, né, de darem notícias, no mínimo, comprometedoras, como é que esses jornalistas são considerados pessoas sérias, pessoas respeitáveis? Resposta dele. van a tener prestigio si le sirven mucho a la oligarquía, ¿sí? A los que se creen los dueños del mundo. Son empleados, al final de cuentas mercenarios. Ese señor, con esos premios, actuó como un mercenario. Tú eres periodista, dime, ¿qué interés puede tener si ya fuiste premiada? Ojalá y nunca te den ese premio. No me lo van a dar. No creo. Sí, si ya fuiste premiada, ¿a qué vienes cuando van a haber elecciones en México? ¿Sí? Es decir, se abrió una investigación, ¿sí?, en el 2006 porque supuestamente el grupo de Sinaloa, la delincuencia organizada, le entregó agentes a personas cercanas a López Obrador $2 millones para la campaña. Y esa es su nota. Y entre preguntas también. Sí, sí, y entonces que sí hacen la investigación, pero que luego llegan a la conclusión de que no hay pruebas. Bueno. E aí ele diz assim, faz todo esse reboliço aí, né, informativo, noticioso, para chegar à conclusão de que não há provas. E aí esquecem do assunto, como é muito comum na nossa grande mídia.